Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo e dessa vez eu vou tratar do Sermão da Montanha, que também ficou conhecido como Sermão do Monte e também Sermão das Bem-aventuranças. Na verdade, as bem-aventuranças estão contidas no Sermão da Montanha. Portanto, o Sermão da Montanha é muito mais amplo do que apenas as bem-aventuranças, embora elas sejam extremamente importantes. É nas bem-aventuranças que nós vamos encontrar tudo que é necessário para que o ser humano chegue, alcance o reino de Deus, que na visão espírita é o reino onde os espíritos já purificados, que se desvencilharam de todas as suas imperfeições, alcançam. O Sermão da Montanha, ele é de tal forma importante e completo que Gandhi, ao se referir a ele, disse que se a humanidade perdesse todos os textos da literatura sacra, nada estaria perdido se o Sermão da Montanha fosse preservado. Olha só a relevância que o Gandhi deu ao Sermão da Montanha. Esse sermão foi registrado por Lucas e também por Mateus. Nós vamos aqui trabalhar o registro de Mateus, que está nos capítulos 5 a 7. Então, o Sermão da Montanha é um sermão bastante extenso. Porém, como na minha observação, poucas as pessoas se propõem a fazer a leitura do Sermão da Montanha. Muitas vezes nós conhecemos o Sermão da Montanha, mas nem sabemos que aquilo faz parte do Sermão da Montanha. Então, por exemplo, além das bem-aventuranças, é no Sermão da Montanha que nós encontramos a oração do Pai Nosso, onde Jesus ensina aos seus discípulos a orar o Pai Nosso, onde também ele fala que os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. É ali também no Sermão da Montanha que Jesus fala da importância do perdão, que o nosso dizer seja sim, sim, não, não, que não se pode servir a Deus e a Mamon, e assim por diante. Então, nós vamos agora fazer a leitura do Sermão da Montanha, que, como eu disse, ele é bastante extenso, e vamos ao longo da leitura, porque ele contém palavras que não são do nosso vocabulário habitual. Então eu vou dizendo o que essas palavras significam. E em alguns casos vou dizer como a doutrina espírita entende determinadas afirmativas que estão no Sermão da Montanha. Então vamos lá? Capítulo 5. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Queria aqui fazer uma pausa para informar que o Sermão da Montanha, ele está muito bem explicado nesse livro aqui do Rodolfo Caligares, que é o Sermão da Montanha. Então, se alguém quiser conhecer
o sermão num único livro está aqui. E também nós encontramos a explicação de muitos itens do Sermão da Montanha no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas vamos continuar. Quando no versículo 13, Mateus 13 a 16, fala que os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. E que se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia, ou seja, uma lamparina, e se coloca debaixo do alqueire. Alqueire é terra, né? Mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Na sequência, o Mateus registrou o que Jesus fala sobre o cumprimento das leis e dos profetas. Essa parte é a maior parte do capítulo 5. Ela vai dos versículos 17 ao versículo 48. Aqui é que Jesus retoma os mandamentos da lei mosaica, e muito interessante porque ele fala da lei e na sequência ele usa uma expressão assim: eu porém vos digo. Então ele vai complementar ou ele vai fazer uma observação, um comentário, um aprofundamento daquela lei. Então vamos lá. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, ou seja, não vim anular as leis, mas cumpri-las. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem único iota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Um iota ou um tio é a mínima letra. Então ele está dizendo aqui o quê? Que as mínimas coisas serão cobradas. Nós teremos que cumprir a lei de Deus nos seus mínimos detalhes. Continua. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Os escribas eram aqueles judeus encarregados de fazer o registro das leis. E os fariseus também eram religiosos, ambos eram intérpretes da lei, mas os fariseus tinham uma característica. Jesus falava que eles, muitas vezes, aparentavam algo que, na verdade, eles não eram. Eles queriam demonstrar virtudes que, na verdade, eles não tinham. Bom, continua. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo, ou seja, será levado a julgamento. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão raca era uma expressão insultuosa, ofensiva, será réu do sinédrio. O sinédrio é a corte suprema lá de justiça dos judeus. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Vou dar uma paradinha aqui para falar que na interpretação espírita, o inferno não é um local, não existe um inferno, mas o inferno é um estado de consciência. Então, sempre que nós ofendermos, sempre que nós agirmos mal, a nossa consciência nos cobrará. Então, nós estaremos no inferno. Então, sempre que aparecer a palavra inferno dentro do texto, né, é importante que a gente entenda que é a nossa consciência que está nos cobrando. Continua o texto. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali
a tua oferta diante do altar e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Quer dizer, uma coisa do mínimo valor que seja, nós temos que responder perante a lei, temos que pagar até o último ceitil. Continua. Ouvistes o que foi dito dos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atire-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo e seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atire para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Continua. Outro sim, ouvistes o que foi dito aos antigos. Ele está sempre se referindo à lei mosaica, né? Foi Moisés que lá nos 10 mandamentos escreveu cada uma desses mandamentos. Não perjurarás, quer dizer, não jurarás em falso, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que, de maneira nenhuma, jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos teus pés. Escabelo é um pequeno banquinho onde as pessoas costumavam colocar os seus pés para descansar. Nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Resistais aqui no sentido de revidar, né? Se vingar, revidar ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo, ou seja, disputar contigo, e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito pelos antigos: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que te maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre bons e maus, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Quer dizer, que recompensa, que prêmio tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Publicano era o cobrador de impostos. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis a mais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Agora passamos para o capítulo 6. E o capítulo 6 vai do versículo 1 ao versículo 34. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles.
Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Quando orardes, não sejas como os hipócritas, pois que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orardes, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de palavras vãs, de repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Portanto, orareis assim. Aqui ele ensina o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, ou a quem nos tem ofendido. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Amém. Por quê? Continua. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, aqui vai falar sobre o jejum. Não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam, quer dizer, faz aquela cara de sofrimento, né? Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Agora ele vai falar sobre aquela passagem linda que fala de juntar tesouros na terra ou no céu. E aí ele fala: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Sobre a candeia, Mateus registra assim, que a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Na sequência, sobre servir a Deus ou a Mamon, ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Agora, tem uma passagem bem bonita também, que é sobre a solicitude divina e sobre a ansiedade. Continua o texto: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à sua vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta.
Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura, quer dizer, um palmo à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai os lírios do campo, como eles crescem e não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe do que necessitais. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Interessante aqui porque Jesus não está falando que essas coisas não são importantes. O problema é quando a gente coloca as coisas materiais acima das coisas espirituais. E aí, na sequência, ele diz: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si. Basta cada dia o seu mal. Agora passamos para o capítulo 7, que vai dos versículos 1 ao versículo 29. Começa com o julgamento. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Agora ele vai falar sobre a bondade de Deus. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Agora, Mateus registra sobre a porta larga e a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, aqui é a vida eterna, né? Poucos há que a encontrem. Sobre os falsos profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Os abrolhos são também espinheiros, né? São dificuldades. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se ao fogo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Aqui ele está falando sobre quem entra no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade do Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos os demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos, e correram e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, que caiu. Grande foi sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinavam com autoridade e não como os escribas. Bom, após a leitura do Sermão da Montanha, nós vemos que ele contém imagens bastante fortes e que muitas vezes nos chocam. E que também Jesus se utiliza de muitas metáforas e de palavras que são típicas daquela época. Então, para que nós possamos entender esse sermão, é importante que a gente não o tome ao pé da letra. E nós podemos entender esse sermão utilizando dos ensinos da doutrina espírita, a lei de causa e efeito, a lei da reencarnação, a importância de nós perdoarmos enquanto estamos a caminho, por exemplo, quer dizer, enquanto estamos aqui na Terra, né? E assim por diante. Se gostaram desse vídeo, dê um joinha, compartilhem e, se desejarem, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.